Voltamos com o segundo bloco do podcast Papo de RP. Inspirações para o universo das relações públicas. Abrimos o segundo bloco do último episódio do podcast Papo de RP. Esse episódio tem como tema Me Formei, e agora? No primeiro bloco, pudemos conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados, Carlos e Maria, e falamos um pouco sobre o mercado de trabalho. E ressaltamos a importância do registro no Conselho dos Profissionais de Relações Públicas. Quais perguntas nos aguardam para o segundo bloco? Confira agora. Por falar em trajetórias profissional, a gente gostaria de saber qual conselho vocês dariam para os recém-formados, os pequenos gafanhotos, né? O que eles precisam ter em mente para ingressar no mercado de trabalho? Acho que eu vou deixar a Maria começar ali, que ela já estava no embalo. Eu normalmente falo sobre essa entrada do mercado de trabalho, sobre os novos RPs, com uma palavra que eu gosto muito, que é adaptabilidade. A gente já tinha uma validade muito pequena para as nossas capacidades, né, habilidades. Então, com o avanço da tecnologia cada vez mais rápido, a gente tem um vencimento aí desse conhecimento ainda mais rápido também. Então, é tipo Darwin mesmo, assim, se dá bem quem melhor se adapta. Então, o que é que está acontecendo aqui? Eu lembro quando surgiu ali o boom, quando deu o boom do ChatGPT, por exemplo, o quanto as pessoas falaram, quantas profissões vão morrer, quantas profissões vão nascer, enfim. Não vou entrar nesse mérito, porque a gente sabe que tem sim um quê tem alguns recortes que a gente precisa fazer, e aí entra realmente classe, entra realmente gênero. Mas aí, levando para a nossa realidade e colocando um pouco a parte disso, o quanto a gente pode usar as ferramentas para nos ajudar no trabalho. Então, se adaptar à tecnologia e não fazer com que ela seja algo que você tenha um receio e que não aprenda nada sobre ela, sabe? É entender que a gente precisa aprender o tempo inteiro. Como relações públicas é uma profissão muito plural, nós somos uma disciplina muito abrangente, né? Dentro da nossa profissão, inclusive na nossa regulamentação, a gente tem ali as várias atividades que a gente pode exercer. Então, a gente, por si só, essência e nascença, nós somos plurais. Então, a gente precisa já se adaptar a essas atividades que a gente tem. Claro, a gente vai ali entendendo o que é que a gente performa melhor, o que é que a gente tem mais sinergia, enfim. Mas eu diria que adaptabilidade, o meu conselho é você tentar se adaptar ao máximo. Como? O Clube do RP, ele nasceu para dar suporte ao Relações Públicas. Então, se você vai lá, e aí eu tô falando do Clube do RP porque eu tô puxando sardinha para mim. Mas existem outros projetos. Marmelada aí, hein? E aí o Clube de RP, se você entra lá, você vai ter uma planilha que eu separei por área de cursos grátis. E aí você vai ter cursos de língua, cursos de vendas, cursos de marketing, tecnologia, português, oratória. Então, eu fiz uma curadoria e faço, toda segunda sai, eu coloco um link novo lá. Porque a gente precisa aprender. Precisa saber de tudo? Não, precisa saber um pouco sobre quase tudo, principalmente na nossa área, que é comunicação, que envolve tecnologia. Então, aprendizado constante, adaptabilidade e entendimento de colaboração, entendimento de comunidade. Quando a gente entende que como comunidade a gente cresce, a gente vai entender que como comunidade nós somos mais fortes. Então, assim, é entender que a gente pode colaborar com o outro e que ele não vai ser o nosso inimigo ali no mercado. Tem espaço para todo mundo que é bom. Tem espaço para todo mundo que é ruim. Imagine para as pessoas que são boas, né? Então, a gente realmente tentar se adaptar a isso, tentar verificar o que é que tem de novo no mercado, tentar aprender. Tem pessoas incríveis falando sobre tecnologia na nossa área. A Ariane Feijó é uma pessoa que eu sempre recomendo. Eu tenho alguns produtos digitais, alguns e-books, e ela tem sido muito referência para esses inscritos, porque ela fala de relações públicas, ela fala de vendas, ela fala de tecnologia de uma forma muito descomplicada, muito acessível e muito atual. Então, sigam pessoas que vocês consideram referências nas áreas que vocês querem aprender.
tentem se adaptar ao máximo dentro da realidade de vocês, ao que o mercado pede. Agora o mercado pede uma pessoa que seja multifacetada. O mercado não quer especialista, ele quer generalista. Então, vamos aprender um pouquinho de tudo. Claro, existem ali as necessidades e as explorações, né? A gente precisa ter esse entendimento. Mas é uma coisa que eu sempre faço, assim, que eu sempre falo, é a adaptabilidade. A gente conseguir tentar ter esse samba e equilibrar esses pratinhos, sabe? Bacana, Maria. É muito legal saber, né, que você fez essa curadoria, né, para que os profissionais se mantenham relevantes, eficazes diante das mudanças, né, que tem no mercado. É bem bacana. Se falar resumidamente, tem que estudar, né? Tem que estudar. E você, Carlos, o que tem para acrescentar aqui para gente? O que você falaria para esses pequenos gafanhotos? Depois dessa fala da Maria, eu só digo, assina embaixo, próxima pergunta. Então tá. Não, brincando, complementando ali o que a Maria comenta também, eu acredito que eu daria algumas dicas, né? Então, a paciência, a persistência e manter a mente aberta. A paciência, por quê? Porque nem todo mundo vai ter a percepção que nós temos hoje do nosso potencial, né? Das habilidades que a gente desenvolve. Não é todo RP que vai ter as mesmas habilidades, isso a gente tem que ter claro, né? Porque às vezes a gente vende muito a questão de um perfil profissional apenas, mas não, cada um tem uma habilidade específica, tem gente que vai ser melhor realmente na fala, tem gente que vai ser melhor no tato do dia a dia, tem gente que vai ser mais operacionalmente, tem gente que vai ser mais tático, tem gente que vai ser mais estratégico. Então, quando a gente tenta vender um perfil muito, muito amplo de RP, eu acho que talvez aí seja uma dificuldade, talvez, de quem vai ingressar no mercado, porque acha que já tem que sair, né? Tem que sair sendo aquele profissional do topo, assim, né? De top, faz tudo 1001 tarefas. Isso talvez crie uma apreensão nas pessoas que não é necessária, né? Então, cada um tem o seu perfil, então muita paciência para poder aprender, né? Humildade ali para poder aprender e galgar passo a passo, né? No seu crescimento profissional, né? De conquistar os seus espaços. A persistência, quando eu digo, é também no mesmo sentido, né? Não é sempre que a gente vai dar uma ideia que a empresa vai comprar, né? Para isso a gente tem que desenvolver algumas habilidades de vendas mesmo, né? Então a venda, ela é uma consequência do nosso dia a dia. A gente, né, é um jargão já dizer que a gente vende em casa, né? Quando a gente está trocando ideia assim com a esposa, pô, quem é que vai lavar a louça hoje e tal, quem é que cuida da nenê, quem é que... Né? Que eu já sou pai, né? Então eu tô numa outra fase aí de negociação, vamos dizer assim, né? Então eu posso dizer, eu ajudo muito em casa, mas que nem eu disse, tudo é questão de venda, no dia a dia, no trabalho também, quando a gente vem com uma ideia. Eu apanhei muito dando ideia lá no início. E aí eu percebia que o meu gestor, né, o gerente, porque hoje eu ainda tenho, né, um gerente que cuida da parte comercial, que fica acima do meu cargo, e tem mais o diretor da empresa. E eu costumava dar algumas ideias e eu percebia que o gerente ele não fazia de propósito para dizer que ele não queria aceitar a ideia. Mas muitas vezes ele dava algum pitaco para ver se eu ia lá, contornava a situação e se eu trazia os argumentos ou as informações, né, específicas para poder vender melhor aquele projeto, aquela ideia. Então a persistência faz com que a gente acrescente cada vez mais no dia a dia de trabalho, a gente cresça, evolua como profissional. E novamente, a humildade tem que sempre correr junto conosco. E no quesito manter a mente aberta, também fecha esse contexto no quesito de quando a gente sai da faculdade. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai encontrar uma vaga bonitinha escrito lá assistente de relações públicas, ou vai achar uma vaga lá escrito RP, né? Precisamos de relações públicas. E de fato não é isso que acontece, tá? E não é um caso que acontece só na área de relações públicas, tá? Isso vai acontecer para qualquer uma das áreas da comunicação, porque o que mais se vê, pelo menos eu vou falar aqui regionalmente, tá, pessoal? Aí, quem tiver em outras regiões, por favor, pode corrigir, fique à vontade de dizer como é que é a realidade de cada região. Mas aqui a gente vê muito assistente de marketing,
né? É analista de marketing. Dificilmente tu vê outras nomenclaturas. Fora algumas empresas que têm uma mentalidade diferenciada, que às vezes começam a abrir, né, vagas específicas com essas novas especialidades, vamos dizer assim. Preciso de alguém para produção de conteúdo. Mas muitas vezes a gente vê nas empresas que ele precisa de um assistente de marketing e lá tem toda uma descrição. Se a gente pegar de cabo a rabo lá, né, e ler a descrição da vaga, a gente vai ver que tem muita oportunidade para relações públicas. Inclusive, muitas vezes a gente vai ver que nem a formação pede relações públicas, né? A descrição da vaga é assistente de marketing, a descrição tem tudo a ver com a nossa área. Tem tudo a ver com relacionamento, tem tudo a ver com a estratégia de comunicação, tem tudo a ver com o domínio de público-alvo, né? de criação de campanha e direcionamento delas, e trabalhar com endomarketing ou algo assim, mas lá talvez esteja explícito lá daqui a pouco, formado em comunicação social, publicidade, ou formado em jornalismo, ou formado em design. Mas se a descrição do cargo não pede essas especialidades, eu acho que a gente tem que brigar um pouco mais por esse nosso espaço, né? Então, não é desistir, porque viu ali uma nomenclatura que talvez não se apegue muito, não tenha uma aderência, né, num primeiro momento à área de relações públicas, mas que a gente aprenda a ler, né, e instigar e prestar mais atenção nessas oportunidades. Porque a oportunidade para RP está chovendo mesmo para todos os lados, mas nem sempre a gente vai encontrar um campo bonitinho escrito ali, né, entre relações públicas, né? Muitas vezes ele vai estar como qualquer outra nomenclatura e aí a gente tem que ir lá, mostra, né, resultado e aí faz esses inputs internos depois dizendo, poxa, né, tu vê, esse aqui é um resultado da minha formação em relações públicas. E aí a gente começa a vender as ideias, né? Hoje, quando eu abro uma vaga, por exemplo, para a parte de marketing na empresa, agora eu abro geralmente já focado em especialidades. Eu não deixo mais no guarda-chuvinha do assistente de marketing, né? Então, as duas últimas vagas que eu abri, uma foi exatamente para designer, e aí eu especifiquei que era para design. O que eu queria? Era para desenvolver peças gráficas, era para fazer criação mesmo. E a parte de produção de conteúdo, eu abri que eu queria alguém que fizesse o meio de campo de trazer as informações da empresa de forma mais transparente para todos os públicos. E ali eu coloquei também que eu precisava de que fosse uma formação voltada em relações públicas ou jornalismo. Então ali tinha os focos, né, a aderência. Mas tenhamos em mente, não é todo gestor, não é toda empresa que vai ter essa sensibilidade, né, na descrição dos cargos também. Então, cabe a nós aí a gente fazer a nossa parte também e dar um empurrãozinho aí na vida. Sim. Muito bom. Esse projeto, inclusive, contribui bastante, né, com isso, da gente definir bem para as pessoas que é relações públicas, o que a gente faz, né, a importância do profissional de relações públicas na empresa. Enfim, é bem bacana. Eu quero aproveitar até uma fala ali da Maria, que ela trouxe a Ariane Feijó, né? Como ela trouxe na sua fala a Ariane Feijó. E até convidar vocês, né? A Ariane, ela foi convidada do nosso primeiro episódio, que teve como tema Quem Quer Ser um RP. Então, seria muito legal vocês escutarem ali o primeiro episódio para ouvir um pouco do que a Ariane tem para falar sobre a área de relações públicas, né? Bem bacana, bom saber disso também e a Ari com certeza é uma das indicações, recomendações e que traz muita inspiração pra gente, né? Dessa nova era, vamos dizer assim, de RP, pra gente poder ter esse entendimento. E além do mais, assim como a Maria também, a gente tem uma relação muito bacana também com a Ari, de muito tempo, né? As trocas de experiências, ela é uma pessoa super extremamente acessível, né? O que diferencia ela também como uma profissional à frente do seu tempo. Fica a dica aí, então, para os estudantes aí de relações públicas. Eu sigo a Maria no Instagram, acho muito legal as publicações dela, ajuda bastante a gente que sonha, né, trabalhar com isso, com relações públicas, é bem bacana. E eu quero aproveitar... Obrigada, viu? Nada. Eu quero aproveitar a presença do presidente da Conferp, né, o Carlos, e para ele falar um pouquinho qual que é a importância do registro no conselho para os profissionais de relações públicas, né,
como alguém que ainda não se registrou, ele pode proceder para regularizar essa situação, que é um passo que a gente vai encontrar lá na frente, depois que a gente se formar. Aqui a gente poderia abrir 2 parênteses, vamos dizer assim, né? Olhando como atual presidente, né? E a um cargo passageiro, né? Então eu estou nesse momento presidente, mas inclusive este é um ano de eleições no sistema Conferp e nos Conherps. E fica até o convite para o pessoal conhecer um pouco mais sobre esses processos e aqueles que se interessarem também de participar, porque eu só consegui entender muita coisa da profissão e ter um contato com realidades muito distintas, né? Porque a gente acha muitas vezes assim que a profissão ela vai ser igual, né? Se comporta da mesma forma aqui no Rio Grande do Sul, vai se comportar em São Paulo, vai se comportar no Nordeste e no Norte. E essa experiência no Conselho Federal me permitiu conhecer realidades totalmente distintas, né? Então, das dificuldades que muitas pessoas têm, e a gente começa a perceber até que aqui no Sul a gente reclama bastante muitas vezes, né? Tanto da profissão quanto do mercado de trabalho, mas a gente percebe o quanto é frutífero, né, na nossa região quando a gente começa a comparar com o que a gente começa a ver em outras determinadas regiões do Brasil, né, da desvalorização mesmo, né, da profissão e da necessidade de a gente se unir cada vez mais para que a gente expanda, né, esses conhecimentos, essa valorização da profissão. Então, hoje, quando eu vou entrar no quesito registro profissional, eu não conseguiria dizer nada além de valorização. E aí eu me coloco no lugar do Carlos Miller, que quando fez o seu registro profissional, que não era nem a questão de estar atuando dentro de uma empresa ou de medo do conselho, poxa, o conselho vai vir, vai me fiscalizar. Não, pelo contrário. Quando eu me formei, uma das primeiras coisas que eu queria muito fazer era a minha carteirinha, era o meu registro profissional. Isso porque dentro da própria sala de aula, os professores, né, traziam muita questão da legislação de relações públicas, traziam a questão do espaço de trabalho, do quanto que a carteirinha profissional, ela simbolicamente, ela representa, né, uma entrada também do profissional nesse meio, né, que é o meio corporativo, o meio profissional de fato. Então toda essa simbologia, toda essa história, toda essa atmosfera que os professores traziam naquele período me influenciaram a fazer o meu registro, né? E fiz com gosto, posso dizer isso. E não era assim por aquela questão de dar um carteiraço, né? Dizer assim, olha, tá aqui minha carteira de RP, né? Eu tô atuando dentro da empresa, eu sou o RP da empresa. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes a gente nem vai mostrar a nossa carteira profissional nos determinados lugares que a gente vá, né? Exceto também questões de voos, também a gente pode utilizar a carteira profissional até para isso, né? Porque como ela é um documento válido, a gente pode utilizar ela para os voos nacionais, para fazer algumas viagens, né? Principalmente para concurso, né? Concurso público, quando tem a área de atuação lá e a descrição exige formação em relações públicas, a exigência vai ser de que tenha a graduação, né? O seu bacharelado, né? O seu diploma em relações públicas e que tenha o registro profissional, né? Mas fora esse quesito, por exemplo, dos concursos, nas empresas, e aí eu estou sendo bem transparente mesmo, na empresa, no dia a dia, o pessoal não vai pedir lá se tu tem o registro profissional, infelizmente, tá? Essa é uma realidade. Mas por isso que eu digo, eu fiz o meu registro para valorizar a profissão e para valorizar o tempo que eu passei fazendo uma graduação em relações públicas e sabendo que esse valor ele seria revertido de alguma maneira por uma entidade que nos representa, né? Tem coisas e situações e alguns preâmbulos aí, digamos assim, políticos nos quais eu como profissional não tenho entrada, não tenho abertura, mas o conselho e outras entidades representativas da nossa área podem fazer por nós. Então a gente tem que ver talvez isso como um investimento de que alguém também possa lutar pela nossa profissão. Então, para quem não sabe, o Conselho Federal, né, que é a instância que regula hoje a profissão, então que determina o regramento, né, de como é que os profissionais atuam hoje dentro do Brasil,
os profissionais de relações públicas, e temos aí os conselhos regionais, os CONRERPs. Os conselhos regionais, então, é com eles que o profissional entra em contato, preenche um formulário e realiza o seu registro profissional, né? Não é com o Conselho Federal. Então, são instâncias diferentes. A operacionalização, ela fica por conta dos conselhos regionais, que estão mais próximos dos profissionais também. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Conselho Regional da 4ª Região, que abrange aqui o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? E aí o meu registro profissional foi feito junto ao Conselho Regional, né? Então, como eu falei, dá para entrar em contato com o conselho, dá para ir até o site do Conselho Regional. Lá se baixa um formulário, se preenche ali as informações necessárias, encaminha a documentação também de formação, seja o diploma ou um certificado, né? E tem aí os custos, né? O custo da anuidade, que se paga anualmente, então, o seu registro, né? A anuidade do seu registro profissional, e também tem uma taxa ali de inscrição, que é uma taxa única de início. E a carteira profissional também hoje tem 2 opções, né? A pessoa pode optar por uma carteira física, né, num estilo carteira de crédito, né, como se fosse um cartãozinho de crédito, né, que é feito em PVC, ou a carteira digital. Também, então, é baixado um aplicativo e a pessoa pode, né, a qualquer momento acessar a sua carteira profissional por meio desse aplicativo. Também é uma vantagem, aí, um benefício, né, da questão do registro. Então, o que eu posso dizer a vocês é a questão da valorização. Se vocês percebem que existem formas e maneiras de valorizar mais a profissão e talvez aí fazer um investimento para que alguém possa estar travando algumas batalhas, algumas lutas e buscando o nosso reconhecimento profissional em outras esferas, que são esferas mais políticas, fica aí o conselho, então, de entrar, procurar o seu conselho regional para verificar a situação do seu registro. Quem que pode se registrar? Qualquer recém-formado em relações públicas, tá? Que tenha aí o seu diploma já em mãos. E, inclusive, tem situações em que o conselho, e isso era uma prática já na minha época e ainda é possível hoje, de solicitar com antecipação o seu registro, né? Informar o conselho de que você vai estar se formando em tal data, e o conselho, durante a cerimônia da sua formatura, leva lá também a sua carteira para fazer a entrega simbólica da carteira profissional. O que é muito bacana, porque, como eu disse, na época em que eu me formei ali, durante a própria cerimônia ali, então, enquanto outros cursos vão passando e vão ganhando o diploma e termina por ali, o de RP tem todo um protocolo diferenciado, porque daí vem o presidente do Conselho Regional, está presente ali na cerimônia, né? Tem aquele intervalo, então, da entrega ali na frente de todos que estão presentes. Então, tem todo um rito também que está por detrás de tudo isso, que dá um tchan a mais, vamos dizer assim, também, né? Para quando a gente está se formando. Mas, claro, ocasiões e ocasiões. Tem profissionais que a gente sabe que daqui a pouco não estão numa oportunidade de trabalho ainda, né, na área de comunicação, estão em qualquer outra e aí vão ainda em busca dessa primeira oportunidade na área de comunicação. Então ali fica também o bom senso, né, de será que nesse momento, né, logo que eu sair da faculdade ainda não estou atuando, já vou fazer o registro? Seria benéfico, digamos assim, para a profissão, tá, gente? Fazer já o registro e valorizar já esse entendimento. Mas a gente tem que entender também a situação de cada indivíduo. Tem pessoas que, né, não têm aquela disponibilidade, né, naquele primeiro momento ali de, poxa, vou fazer esse investimento já na frente. Então, pode-se esperar estar atuando na área e quando estiver atuando na área, procura aí o quanto antes o conselho para realizar o seu registro, que é bem fácil aí também de fazê-lo. Muito bacana. Obrigada, Carlos, pela transparência que você falou, referente aos profissionais, né, as dificuldades, porque às vezes não é exigido, né, a carteira, mas tem a importância disso, da gente ter esse registro, da valorização do profissional em relações públicas, e pelas dicas também, né, da gente pensar, após se formar, não se desesperar, mas fazer com paciência, pensar se esse é o nosso... É um momento, se a gente pode fazer mais para frente, ou logo depois que se formar. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer por vocês, pela presença, a sua presença, a presença da Maria. Foi um prazer tê-la conosco.
E é muito importante vocês estarem aqui com a gente. Vou passar a palavra para vocês, né? E depois para a Bruna. Eu queria só reforçar uma coisa que Carlos falou e aí dar como exemplo a mim mesma, no caso, porque eu não fiz o meu registro assim que eu terminei a faculdade, muito por causa disso que Carlos falou. Na época eu não tinha condição financeira para fazer isso, por mais que seja um pagamento anual, é um valor alto, assim, alto para quem não tem uma renda, né, fixa bacana, enfim. Eu até tinha um emprego já muito legal, mas não era a minha prioridade, e aí eu vou colocar entre aspas, porque eu ainda não entendia a importância desse registro, muito por causa do que também o Carlos falou, das pessoas não exigirem. Diferente de Carlos, eu não tive na faculdade, em algum momento, que os professores explicassem o que é o Conferp, o que são os Conherpes, qual a atuação de cada um, qual é a diferença, para quem eu vou buscar em determinado momento. Então, diferente disso, a gente não teve esse momento de entendimento realmente, e fez muita falta, porque eu sou uma pessoa que eu sou evangelizadora das relações públicas, então eu quero realmente que a profissão se desenvolva. Tenho as minhas ressalvas com relação a algumas coisas, e Carlos já sabe, porque a gente conversa muito honestamente sobre isso, e é o que eu gosto muito dessa gestão. Eu gosto muito da pessoa Carlos e da gestão que ele faz, que é muito sincera e que é muito aberta a ouvir, que a gente não precisa ter a mesma opinião, né? A gente precisa ter respeito no entendimento, no ouvir dessas opiniões diferentes. Então, acho que isso é muito importante. E eu espero que a nova gestão que venha também dessa forma, entendendo isso. E aí, assim, mas eu tinha um plano de carreira, eu desenhei um plano de carreira para mim, ainda na faculdade, e eu coloquei um tempo para que eu conseguisse fazer algumas coisas. E aí veio o momento do registro, hoje, para eu dar aula. E aí, mesmo que sendo disciplinas, né, como branding e como marketing pessoal, eu preciso do registro, porque eu me intitulo como Relações Públicas. Eu tenho um projeto, que é o podcast de Relações Públicas, eu tenho um clube do RP, eu falo sobre o fomento de desenvolvimento da profissão. Então, eu não posso fazer isso sem ter o registro e sem acreditar na importância dele. De novo, tenho as minhas ressalvas e todo mundo sabe, quem acompanha o RPcast, quem acompanha o Clube do RP, quem acompanha lá na comunidade sabe dessas ressalvas, mas eu não tiro a importância dele e acho que foi muito importante as falas de Carlos. Quero agradecer de novo esse convite, foi muito bom. Que iniciativa legal, que massa. Eu falei esses dias sobre a importância da gente ter projetos paralelos, de a gente desenvolver projetos que não necessariamente sejam para nos dar renda, né? O RPcast nasceu assim, o Clube do RP nasceu assim. Eles ainda não me dão renda. O RPcast, depois de 5 anos, não é um projeto que eu viso ficar rica com ele, embora fosse muito bom se acontecesse, mas não é um projeto que nasceu para me dar renda. Eu sabia que era um projeto que eu ia jogar no mundo, é a minha entrega para o mundo. Mas ele me abriu muitas portas. E é por isso, por ele, inclusive, que eu tô aqui hoje conversando com vocês, né? Que a gente pode ter essa troca. Porque se eu não tivesse, há 5 anos atrás, criado esse projeto, talvez a gente não tivesse se conhecido, talvez a gente não tivesse essa troca aqui hoje. Então, que mais projetos como esse surjam, que as pessoas que estão ouvindo se encantem e se animem também para fazer e jogar suas ideias no mundo. Meninas, vocês estão de parabéns. Maravilhoso. A entrada, desde o ponto de contato 1 até agora, foi muito bacana. De uma paciência, muito obrigada pela paciência. Eu sou muito ruim de zap, eu sei. Mas, agradeço demais a espera e a paciência de vocês. Tem sido dias corridos, mas para quem não tá, né? Tá todo mundo numa loucura aí tentando viver e sobreviver. Muito obrigada, de verdade. Eu adoro conversar sobre relações públicas. Eu sou que nem o Carlos, tem que mandar calar a boca, que aí vocês colocaram 2 pessoas que falam demais no mesmo episódio. Mas é muito bom, a gente agradece, porque o que vocês não tiveram na época que vocês estavam estudando, aprendendo, vocês estão fazendo por nós hoje, né? As dicas que vocês estão dando, vocês se abrem dizendo, né? Olha, não tive isso, seria importante saber daquilo. Então, isso é muito importante. A gente está escrevendo uma história aí e está ajudando muitos os estudantes. A gente agradece mesmo a presença de vocês, o cuidado que vocês têm conosco, né? Muito obrigada.
Ah, imagina. E me chamem sempre. Eu sempre falo, me chamem. Tô aqui para isso, viu, gente? Muito obrigada e que vida longa a esse projeto, que aconteçam outras edições e que aconteçam outros desdobramentos. Carlos, muito obrigada por todas as ouvidas e todos os conselhos. O meu registro de RP veio muito através de Carlos, ele me incentivou muito para isso. Tenho realmente um respeito e um carinho muito grande. Espero que a nova gestão seja tão boa quanto. E é isso. Perfeito, gente. Não, mais uma vez ali também, agradecendo também ao convite. E eu acho que essa mesa fica incrível, assim. Me sinto muito à vontade, justamente pela parceria aí que a gente já tem de longa data. Não só parceria, como uma amizade, né, com a Maria. E agora, né, com a Bruna também, com a Letícia, né? A partir de então, ali, para a gente poder se conhecer mais. E aproveitar, então, ali, ainda tecendo comentário ainda dentro desse tema, um aspecto que a Maria trouxe ali que é importante, eu deixei passar, confesso, que eu falei da parte do concurso público, né? Mas a parte de lecionar também dentro da área de relações públicas, né? Para disciplinas de RP, também exige, né? Que tenha o registro profissional. Então, são algumas áreas bem específicas também que aí há essa determinação, né? Digamos assim, a pessoa não consegue realmente ingressar sem tê-lo de fato, né? E para as outras áreas no ramo privado, vamos dizer assim, ele vai servir muito mais como um ponto de valorização mesmo, de chegar lá e poder mostrar, né, que você é um profissional já formado, registrado, né, e que tem essa condição de valorizar a sua profissão. E para além disso, né, e aí é um pouco desse ponto aí, trazendo um pouquinho do ponto, contraponto que a Maria traz também, de tem coisas que a gente defende, tem coisas que a gente vê que tem ônus e bônus numa situação dessa, né, do registro em si, mas que hoje a gente tem que entender que legalmente a atuação profissional, ela passa por uma lei, né? Então, nós temos uma lei hoje que determina aí as atividades de relações públicas. Então, não estar consoante com a lei é como se a gente estivesse irregular, né? De qualquer maneira, estando aí no mercado de trabalho. Então, essa também tem que ser algo que a gente tenha em mente, né? É lei, e nós, para seguirmos a lei aqui dentro do Brasil hoje, a gente segue também a questão do registro, né? Para estar 100% aí em dia, né? Com a profissão, com a valorização dela e incentivando que outras pessoas consigam aí fazer um trabalho bacana, né? Da parte de expandir ela a nível governamental, a nível político, né? Ter essa força toda que hoje a gente busca tanto, mas a gente percebe que a profissão em si, o engajamento dos profissionais, ele está muito aquém, né? Então, eu ainda espero que um dia a gente consiga olhar para a profissão e a gente consiga ter times muito engajados, né? Pessoas muito engajadas, né? Dentro da área. Porque a gente vê diversos projetos surgirem, né? Várias frentes de trabalho surgindo que são muito bacanas, e que elas acabam esmaecendo, né, com o tempo, né, seja por outros focos que as pessoas acabam tendo, né. Muitos coletivos começaram com uma força tremenda e isso é bacana. Eu acho que os coletivos eles têm uma força gigantesca que talvez nem os próprios coletivos entendam essa força que eles têm, e a gente precisa cada vez mais fazer o quê? Incentivar que mais coisas assim surjam, né? Porque o engajamento dos nossos hoje, da nossa categoria, ele é muito baixo. E eu posso falar isso com muita propriedade hoje do ponto de vista, que nem eu disse, de poder ter conhecido várias realidades diferentes dentro do Brasil, né? Do ponto de vista de ver o conselho, de ver algumas associações, que nem a Associação Brasileira de Relações Públicas, que também já foi muito forte no nosso Brasil, já brigou muito pela profissão, e hoje ela está um pouco abandonada, vamos dizer assim. E era um braço muito forte hoje, aliás, que nós tínhamos aí no passado da nossa profissão. Então, que surjam mais projetos e que cada pessoa que esteja nos escutando hoje
ao ver um projeto nascer, que incentive da forma que puder esse projeto, sabe? Seja participando, então, que nem a Maria trouxe os projetos aí dos quais ela participa, administra, né? Que lançou. Então, vá lá, consuma esses produtos, consuma o material, consuma o conteúdo, dê dicas do que pode ser melhorado. Se puder contribuir de alguma maneira de participar, manda recado, diz, olha, quero participar, como é que eu faço aí para poder contribuir com esse projeto? Isso é importante. Acho que, indiferente de conselho, de qualquer entidade, o que sempre deve prevalecer é relações públicas, né? É a nossa profissão, é o nosso dia a dia e nosso carinho, nosso afeto um com o outro, né? Então, pessoas engajadas criam projetos magníficos que explodem no mercado e aí sim dão a verdadeira valorização aí que a nossa profissão precisa. Então, que nós sejamos cada vez mais unidos, nós como categoria, como profissionais, como pessoas. É aquela frase bem clichê, né? A união faz a força. Então, que estejamos conectados, para que, além de ter vários profissionais, né, estarmos unidos, né? Com certeza. Então, estamos chegando ao fim, né? Em nome dos participantes do projeto RP Leaders, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês em passar esse tempo conosco, compartilhando as suas ideias, conhecimentos, tirando as dúvidas, né, de quem está nos escutando e que está prestes a se formar. Eu quero aproveitar esse momento para pedir para o pessoal seguir o Instagram da Conferp, @conferp.br, para ficar por dentro de tudo, né, o que acontece dentro da nossa área de relações públicas. E também vou pedir para os nossos convidados deixarem seus arrobas aqui para o pessoal passar a seguir vocês e acompanhar os seus conteúdos. Perfeito. Então, nas mídias hoje eu estou como carlosmiller.rp. Miller se escreve M-U-2-L-E-R. .rp. Em todas as mídias aí, então LinkedIn, na parte do Instagram também, estou lá para a gente poder se conectar aí e trocar muitas ideias. Eu adoro essa parte da hora do jabá, porque eu sou esta pessoa. Eu estou na rede social agora com só 2 perfis, né? Quem acompanhou a jornada, eu desativei o perfil do Instagram do RPcast para me concentrar melhor, mas ele existe ainda em todas as plataformas de streaming, então você pode escolher o tocador que você quer, ele vai estar lá. E aí eu estou no Instagram do Clube do RP, tudo junto, que é onde fica a comunidade, as informações, os templates, enfim, todos os materiais que eu divido. E como o Carlos falou, quem quiser colaborar vai ser muito bem-vindo. É realmente um projeto que eu faço hoje sozinha e que eu tenho a ajuda de muitas pessoas que querem contribuir, enfim, mas que é um projeto que exige tempo e que exige demanda e que realmente é uma entrega para a comunidade de RP, para que as pessoas tenham mais acesso a cursos gratuitos, para que as pessoas tenham mais acesso a material. Então, por favor, contribuam, por favor, comuniquem e sigam e divulguem. E o meu Instagram profissional, que é o Fala Maria Silva, e como vocês puderam perceber, é realmente bem estratégico, já que eu falo muito. Então, esses 2, né, Clube do RP e Fala Maria Silva. No LinkedIn você me encontra também como Oi Maria Silva, então tem sempre essas brincadeirinhas. Mas na bio do meu Instagram, Fala Maria Silva, tem um link que tem todas as minhas redes sociais, todos os meus projetos, os e-books que eu tenho, enfim, tudo que eu entrego aí para o mundo, vocês podem conferir por lá. Então, bora começar a seguir para ficar por dentro de todos os conteúdos que vocês passam, né, dentro das redes. E assim, então, nós chegamos ao fim dessa temporada do podcast Papo de RP. Esse foi o último episódio da série de 4 episódios que fizeram parte dessa temporada. Convidamos você, então, nosso ouvinte, para ouvir os outros 3 episódios do nosso podcast. Todos estão disponíveis nos nossos canais do Spotify e do YouTube, chamado Papo de RP. E garanto que eles estão imperdíveis. Encerramos por aqui. Mais uma vez eu agradeço a presença dos nossos convidados, da Letícia, que me auxiliou no episódio de hoje, e a vocês que estão nos escutando por dedicar esse momento ao nosso conteúdo, e peço que ajudem a divulgar esse material dentro das suas instituições e para pessoas que vocês acreditam que vão gostar, principalmente aquelas que estão prestes a se formar e não sabem ainda como atuar dentro do mercado, né?
Novamente, nosso muito obrigado a todos que fizeram isso ser possível. E até uma próxima. Tchau! Esse podcast é uma realização do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, com o apoio da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Ouça os episódios disponíveis nos canais do Spotify ou YouTube do Papo de RP.